Você tem medo de fazer audiências? Fala, colegas e futuros colegas de profissão. Meu nome é Thiago Sindorf, eu sou advogado em Petrópolis, atuo no ramo do direito imobiliário. E a pergunta hoje é, você tem medo? Medo de quê? Medo de falar em público, medo de atender um cliente, medo de fazer uma audiência, que eu acho que esse é o mais comum. Eu vejo muita galera tendo muito medo, ficando nervoso na sala de audiência. E eu quero tratar isso com você hoje. O medo, você não tem que afastar o medo da sua vida. Você tem que aprender a lidar com o medo. O medo é bom, ele é bom, ele te dá a noção de que você tem que dar o melhor de si. Ele te dá uma sensação de liberdade não, de atenção, de que você sabe que você tem que estar alerta. Se você não tiver medo, você vai ser displicente, você vai fazer cagada, vai fazer merda. Você tem que respeitar o medo e dominar ele. Sim, e a melhor forma de você trabalhar o medo é estando preparado. Esteja preparado para fazer uma audiência, domine o assunto, estude ela antes, esteja preparado para atender um cliente, esteja preparado para falar em público. Por exemplo, vou confidenciar uma coisa para vocês. Para gravar esse vídeo aqui, isso é difícil pra caramba para mim. Eu fiquei nervoso, fiquei com medo, mas mesmo assim eu estou aqui, me esforçando para poder passar para vocês um conteúdo, me esforçando para poder mostrar para vocês uma forma de advogar. Vocês sabem que a minha filosofia é uma advocacia moderna, uma advocacia que leva em consideração essas coisas. Por exemplo, domínio do medo. Isso você não aprende na faculdade. Mas é necessário você ter essa zona de amizade com o medo. Você ficar confortável, na verdade não é nem confortável, mas você conseguir trabalhar, não deixar que o medo te impeça de dar o seu melhor. Eu vou falar para vocês, hein? Já falei e vou repetir. Eu estou com medo aqui agora. Estou nervoso, estou preocupado, mas eu não sei como é que tá. Gostaria até de um feedback. Estou parecendo que estou muito nervoso aqui agora? Pois é. É essa mesma técnica de dominar o ambiente, de dominar a sua voz, a sua expressão corporal, que você tem que usar no dia a dia. Para uma audiência, né? Que é o tema que mais assusta os jovens advogados. Quem é mais cascudo, mais experiente, não tem muito problema com isso. Mas a gente sempre na nossa vida vai encontrar um momento que a gente tem medo. Então é isso. É importante você estar à vontade, respeitar o medo, domar o medo, e que isso não te impeça de agir. Agir é você colocar em prática o seu poder da ação. É você realizar. É você criar resultado no mundo. E o medo, ele fica como uma barreira entre a sua vontade e você criar resultado. Certo? Então, é necessário sim que você trabalhe muito bem o medo dentro de você. Você tem que agir apesar de todo inconveniente. Não deixa te paralisar. Eu ia falar, inclusive, um negócio para vocês agora, esqueci o que eu ia falar. Por exemplo, o medo te deixa numa zona de desconforto. E eu gostaria de propor para você aprender a amar a zona de desconforto. Por quê? Hoje em dia a gente vive numa sociedade, numa era que é muito a favor da zona de conforto. É a zona de conforto, junto do medo, que te impede de agir. Então, passe a gostar da zona de desconforto. Sem desconforto, sem medo, você não evolui. Você não alcança resultado. Você só sabe que você está ficando mais rico a cada dia quando você tem situações tensas. Você está ficando mais experiente, mais forte, quando tem o desconforto. Então passe a gostar do desconforto. Eu, por exemplo, vou contar uma experiência prática minha
de desenvolvimento pessoal. E eu tomo banho gelado, o famoso banho de contraste. Eu tomo banho de propósito gelado porque aquilo é um desconforto danado. Você tem que ter um controle mental e emocional muito grande para conseguir. Mas eu me jogo nesse ambiente controlado, é um treino, para eu conseguir controlar o desconforto. Chega na hora do meu dia a dia, na hora que eu tenho que agir, eu já tenho essa mentalidade muito mais ampla de aprender a agir no desconforto. Eu estou aqui diante de vocês aqui agora falando, olhando para essa câmera, sem vida nenhuma do outro lado, porque eu não vejo, vocês vão estar vivendo depois. Isso é desconfortável, isso é horrível, mas eu tenho que aprender. Eu tenho que me forçar aqui agora. Eu tenho um sonho de ser uma pessoa melhor, de ser um cara que alcance bons resultados na minha vida pessoal, na minha vida profissional. Então eu tenho que passar por isso aqui. Eu te convido para amanhã no seu dia você buscar coisas que te deixam desconfortáveis. Vamos supor, você tem um desconforto de fazer certo tipo de petição, você tem um desconforto de ligar para alguém. Por exemplo, eu odeio ligar para os outros. Eu odeio falar no telefone. Mas tem hora que eu me forço. Mesmo assim eu tenho que fazer bem feito. Eu tenho que fazer me esforçando para fazer bem feito. Eu estou aqui falando me esforçando para fazer bem feito. Pode até ser que não esteja, depois você me dá um feedback. Mas você tem que agir apesar do medo e apesar do desconforto. Treine isso. Se coloque em situações de medo. Se coloque em situações de desconforto. Você vai ver o impacto que isso vai causar na sua vida. Você vai ver o impacto que isso vai causar na sua advocacia. Certo? Era esse recado que eu queria passar para vocês hoje. Um forte abraço e até mais.